Boa noite, pessoal. Tem alguém entrando? Boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um Evangelho no Lar. Eu vou dar mais um tempinho até para o pessoal entrar. Bom, o pessoal está entrando, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que acontece aí todas as quintas-feiras, às 20 horas. Pessoal, lembrando vocês, quem quiser pegar água para fluidificação, ainda dá tempo, que eu já, daqui um minutinho, eu já vou iniciar os trabalhos, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a preparação aqui para mais um Evangelho no Lar. Vamos relaxando bem o nosso corpo físico, serenando bem o nosso mental, e assim bem tranquilos e serenos, vamos saudando ao mentor dirigente espiritual da Seara da Paz, José de Arimateia, e a toda a cúpula espiritual sempre presente em nossos trabalhos. Vamos recebendo a equipe de higienização, chefiada por Itapuã e Brugotá, que vão limpando e higienizando todos os ambientes, todos os lares, para que os trabalhos ocorram com muito equilíbrio e perfeita harmonia. Vamos saudando aos cruzados que vão tecendo sobre as nossas casas uma cúpula de luz rosa e dourada, que vai nos proteger e nos resguardar. Vamos mentalizando no alto dessa casa um triângulo dourado da Seara da Paz, que vai nos ligando às esferas superiores. Vamos saudando o Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço, a Falange de Pasteur, Fraternidade dos Humildes, Meimei, Anália Franco e a todos os mentores responsáveis pelos trabalhos que já estão ocorrendo em cada um dos nossos lares. Aqui conectados, aqui ligados. E assim, vamos saudando a Ricardo e a todas as fraternidades presentes, saudando aos nossos mentores individuais, sentindo seu toque amigo e característico, e junto deles, saudando a Ismael, guia protetor do nosso país, pedindo a ele que ilumine a mente dos nossos governantes, dos nossos jovens e de todo o nosso povo. Vamos ainda pedindo licença a Ismael para entrarmos em seu salão dourado. Vamos sentindo toda essa luz, toda essa energia que vai nos fortalecendo, que vai nos revitalizando. De Ismael vamos até Maria Santíssima. Vamos colocando nossas cabeças espiritualmente em seu colo e pedindo a ela que cubra encarnados e desencarnados com seu manto de mansitude e paz. Vamos sentindo todo esse amor, toda essa luz que vai nos envolvendo, que vai nos acolhendo. E de Maria Santíssima, vamos até Jesus, que vai nos recebendo de braços abertos. Vamos sentindo toda essa luz que emana de seu peito e depositando aos seus pés nossos pedidos mais íntimos. Vamos deixando aí nossos medos, dúvidas e angústias, pedindo a Ele muita força, muita coragem e muita sabedoria, para que possamos continuar firmes em nossa caminhada. Com a graça de Deus, salve Cristo Jesus. Bom, pessoal, dá para ouvir? Vocês estão ouvindo bem? Se não estiverem ouvindo bem, dá um toque. Aí eu tento melhorar aqui o som. Bom, o evangelho dessa noite
é bem propício, acho, até para o momento que a gente está passando, né? É o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Esse capítulo fala da fé. E como é difícil falar da fé, né? De algo que, como diz Kardec aqui nessa passagem, não se impõe, não se prescreve, ninguém te ensina, mas é uma conquista individual e solitária, né? E cada um de nós precisamos descobrir como cultivá-la. E ninguém adquire sem ter passado aí pelas atribuições da dúvida, né? Sem ter padecido angústias que nos embaraçam o caminho, nesta ou em outras vidas, né? Então, se a gente parar para analisar, algumas pessoas têm a fé de uma forma muito fácil, né? Parece que ela já está ali, basta a necessidade para que ela se acenda, né? Mas isto é um sinal evidente de um grande progresso, né? Talvez até que vem aí de vidas anteriores. A fé, ela tem o suporte de nossos sentimentos e da razão. Alguns estudiosos dizem que ela se inicia com o acreditar e não acreditar, ou melhor, com as nossas crenças, né? E para que esta fé não seja cega, a gente precisa compreender. Então eles colocam aqui nessa passagem que o que deve crer, o que se deve crer é o mais importante. Saber o que se deve crer, né? E como que a gente faz isso, né? Vivendo, gente. Experimentando, né? Estando aqui nessa vida de forma verdadeira e real. Mas que isso não é o final, né? É apenas o início. Acreditar, crer, é apenas o início, né? É muito mais, a fé é muito mais do que isso, e é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho agora aqui, né? Na essência da palavra fé, em latim, a gente encontra o significado de fidelidade, o que leva a pensar que só podemos ser fiéis se tivermos um relacionamento, e a chave dele é a entrega. Então, quando a gente diz na oração do Pai Nosso, deixada por Cristo aqui, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente vai refletindo sobre essa entrega. Eu faço a minha parte. Coloco a cabeça no travesseiro e durmo com a sensação de dever cumprido. E confio que a outra parte será feita com aquilo também que eu acredito. De um Deus bom, de um Deus justo, de uma forma misericordiosa e com muito amor. O nosso problema é que a gente não acredita num Deus bom, né? Talvez a gente traga isso de várias e várias encarnações, né? E muitas vezes em nossas relações, né, a gente cai num estado da culpa, né? Ou num desejo de vingança, de orgulho, perdendo aí grandes oportunidades de mudar o rumo da nossa vida, né? Ou então quando a gente faz a nossa parte e também quer fazer a parte de Deus. Nossos desejos, medos, carências, eles falam mais alto, né? E a gente não aceita um não aceita que não seja da forma como a gente gostaria que fosse. Principalmente se for algo que a gente depositou todo o nosso amor, ou que a gente acreditou que fosse realmente o nosso amor, né? Então esse capítulo, ele fala da nossa capacidade de se relacionar com Deus, conosco e com o próximo. Se com o outro a gente ainda age como criança, acreditando que o outro é a extensão de nós mesmos, né? Devendo eles gostarem do que a gente gosta, pensarem como a gente pensa. Imaginem essa relação
que a gente tem com Deus, né? Com o divino. Deveríamos perceber o quanto é rico a gente se relacionar com os diferentes, né? O quanto é rico a gente se abrir para um aprendizado maior. A gente parar para analisar que nem sempre as coisas são da forma que a gente gostaria. Às vezes poderiam ser até melhores, mas a gente não se dá a oportunidade, não se dá a chance de receber, né? De perceber novas possibilidades. Então esse capítulo ele fala da nossa capacidade de confiar naquilo que a gente não controla. A fé, ela transcende o corpo. Por isso, a gente precisa confiar numa força maior, uma força superior, né? Que está além do que a gente tem de informação e conhecimento. Então, não cabe à fé ir buscar as pessoas. Cabe a cada um de nós buscá-la, pois a fé ela é muito importante, né? E foi destacada aqui na passagem de Cristo, né? Por Jesus. Tudo é possível àquele que tem fé. Isso foi dito por ele. Está em Marcos 9:23. Como nos alerta Emmanuel no livro Consolador, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E como tal, é a base da regeneração. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então a fé, gente, é a mãe de todas as virtudes, principalmente da esperança e da caridade, né? A fé esclarecida, ela sobrevive aí com o tempo, né? Nos leva à evolução moral, no amadurecimento das nossas emoções. A fé nos faz uma transformação interior, uma reforma íntima, né? De forma equilibrada, percebendo aí que cada um tem o seu tempo, né? E a sua vontade para colocar em ação. Então, nesse momento que a gente está passando, a gente tem que buscar essa fé. E nem sempre as coisas vão ser da forma que a gente gostaria que fosse, porque todos nós temos um tempo, a gente está numa transição planetária, né? Onde realmente a grande maioria tem que perceber certas virtudes como fundamentais aí para um processo de evolução, né? E nós temos que depositar a nossa fé naquilo que é sustentável, né? Naquilo que faz com que a gente, como espírito, cresça, como espírito continue, como espírito não caia, né? Como espírito tenha força, coragem, determinação e sequência de vida, né? Então, nós, humanos, a gente traz essa força interior e pela vontade, a serviço desta força, a gente seria capaz aí de grandes realizações. E isso foi dito por Jesus, né? Uma hora, todos nós vamos ser colocados de frente com a nossa razão e vamos ser testados na nossa fé. Ninguém duvida aí dessa força que movimenta a montanha, como Jesus colocou, né? A gente já tem alguns exemplos e a gente percebe que as pessoas que trazem essa fé forte, elas realmente transformam, né? Elas mudam uma série de situações da própria vida. Mas aqui a gente está sendo dito que a gente precisa aprender a cultivar essa fé dentro de nós, né? Pegar essa força e começar a cultivar realmente, né? Tem uma passagem interessante de Lucas, quando Jesus recolhe-se 40 dias no deserto em jejum. Durante esse tempo, Jesus é tentado pelo demônio, né? Como diz a história, que espera aí os momentos de maior fragilidade para provocar Jesus nas 3 tentações lá, né? E essa passagem, que tem mais característica de uma parábola, a gente pode perceber que Jesus ele vai nos mostrando a importância de nos tornarmos conscientes de nós mesmos. Então, quando ele faz essa passagem pelo deserto e é tentado, de uma certa forma, ele nos faz refletir que a gente precisa ser consciente de si, né? A gente precisa perceber
as nossas fraquezas, né? A gente precisa perceber as nossas sombras, né? Porque, de uma certa forma, elas nos impedem de a gente ter, talvez, o sucesso. Sucesso que eu digo é sucesso de planejamento, né? Sucesso de vida, de você realizar aquilo que você veio mesmo para realizar. Quando a gente não enxerga essas nossas fraquezas, né? E as nossas vulnerabilidades, às vezes em momentos decisivos na vida, onde a gente vai passar para estágios maiores ou melhores, a gente é pego de surpresa por pessoas que estão ao nosso redor, por pessoas que nos provocam das nossas fraquezas, ou aquilo que a gente acredita ser as fraquezas, porque a gente não aceita. Se a gente não toma consciência, a gente tem medo, né? Até de ser apontado nas nossas próprias sombras. Então, quando ele fala pra gente que ele está lá no deserto, que ele vai sendo tentado, ele mostra a importância de a gente fazer esse processo interior e de se perceber dessas fragilidades e de a gente ter força para começar a tomar as nossas decisões. Porque aqui nesse plano de provas e expiações, a gente é muito influenciado, a gente é bombardeado, né? E a gente tem sim que começar a ser dono das nossas vontades, né? Que a gente ainda não é. Então, se a gente parar para analisar essa passagem, a gente vai perceber o seguinte, eu percebi, né? Existem muitas religiões, milagres, conquistas, existem em todas elas, porque Deus é um só. A forma de chegar até Deus, a forma de chegar até o divino, tem a ver com as nossas crenças, né? Não a dogmática, a cega, que acredita que por ser a sua é a melhor, né? Deus é um só. As leis divinas são únicas para todo mundo. Nós é que não compreendemos, ou melhor, a gente compreende de acordo com a nossa capacidade de enxergar ainda, né, o todo. Então, é importante a gente parar para analisar aquilo tudo que tem lá dentro da gente e o que nos leva à frente, né? As nossas crenças nos dão foco, certeza de dias melhores ou não, nos dão coragem, sabedoria para não desistir e seguir em frente, né? Se a gente parar para analisar, a gente está aqui hoje nesse momento graças às nossas crenças, né? De uma certa forma, elas nos trouxeram até aqui. E tudo que nós somos, a gente devia agradecer, porque é o que a gente conseguiu ser. Hoje a gente está na nossa melhor performance, né? Se a gente for analisar um todo, é o nosso melhor formatinho, né? É tudo que a gente conseguiu. Então, de uma certa forma, a gente tem que primeiro agradecer. Tomar consciência dessas sombras, dessas nossas fraquezas e tentar melhorar, né? E seguir em frente. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso compreender. A fé inabalável é somente a que pode encarar a razão de face a face, encarar a razão de frente, em todas as épocas da humanidade, né? A fé cega, gente, já não é mais desse século. Ela não sobrevive mais à luz da razão. Aliás, hoje é tanta luz, que realmente a gente tem que começar a formar uma base, porque senão a gente não sabe mais nem em quem acreditar. Aí a importância da gente não esquecer da nossa intuição, dos nossos sentimentos. Se a gente for trabalhando eles dentro de uma construção verdadeira, né, a gente vai fazer com que a nossa intuição e os nossos sentimentos sejam a base realmente para uma construção de vida melhor. Agora, se a gente nem olhar para ela, não quiser nem saber, a gente vai ter aí um lamaçal. A gente vai pisar em lamaçal e não vai saber mais o que é certo e o que é errado, né? Então, realmente, a gente tem que fazer essa construção, mas de verdade, indo lá para o deserto, encarando as nossas fraquezas, enfrentando os nossos desafios, né? A fé tem muito a ver com as crenças, como a gente colocou. Então, analisar
que nós somos, né? Espíritos imortais. Analisar que muitas crenças que nós tivemos foram importantes, nos trouxeram até aqui. Em alguns períodos das nossas vidas ou vidas anteriores, elas, de uma certa forma, tiveram o seu grau de influência, né, para que a gente pudesse fazer o que a gente tinha que fazer. Mas hoje a gente tem um esclarecimento muito maior, né? A gente tem muitas informações e sabedoria aí para mudar, né? Então, assim, hoje, se a gente parar para pensar, existe um jogo até com relação à ciência, né? Às vezes a gente não sabe nem se acredita ou não acredita. Acreditamos na ciência, acreditamos na política, acreditamos no quê, né? Então a gente tem que construir, sim, mas construir as bases reais para que a gente possa tomar decisões mais acertadas, né? Então, gente, a gente deve seguir aí fazendo a nossa parte, nos ajudando a superar nosso orgulho, nossa timidez, nosso perfeccionismo, nossa baixa autoestima, entre outras montanhas que tem por aí. E a fé é que vai nos ajudar a eliminar essas montanhas. Mesmo que a gente comece a eliminar pedrinhas do caminho, que a gente não desista, pelo menos de nós, né? Porque às vezes a gente não precisa nem transportar montanhas. A gente precisa se levantar e dar o primeiro passo. Coisa que às vezes a gente não faz, né? Então, a fé ajuda a gente a seguir em frente, cumprir os nossos objetivos, né? E seguir adiante. Ó, vou dar uma lida aqui num pedacinho aqui, até pra gente comentar. Por conta da nossa educação religiosa, quando a gente fala de fé, vem logo a palavra crença, mas numa visão da ciência espírita. A fé é muito mais do que mera crença, e tal crença não é dogmática, mas científico-filosófica, como qualquer outra crença humana deve ser, né? Ou seja, a gente deve acreditar em algo, apesar de sempre abertos a mudar de posição, porque há explicações racionais, plausíveis para aquilo, né? Mas cientes de que contamos também com a nossa intuição e os nossos sentimentos na tomada de decisões, né? Então é isso. Nesse capítulo ainda, deixa eu até ver o horário. Nesse capítulo ainda, tem duas questões muito importantes que eles colocam aqui que a gente tem que analisar. Não vou abrir muito isso porque não vai dar tempo, mas só para vocês, se tiverem interesse, dar uma lida. Eles colocam que é imprescindível aí para melhoria espiritual do ser humano a gente perceber o valor da fé e o esforço que a gente tem que fazer para desenvolver, né? Então, o poder da fé é inquestionável, até na ação magnética, né? A gente percebe que as pessoas que estão abertas, desde os milagres de Cristo, se a gente for ler lá em Gênesis, até nós que trabalhamos em passes, né? A gente percebe que quando a pessoa que vai receber um passe, ela tem a fé, nossa, a ação magnética, os fluidos, eles chegam até essa pessoa de uma forma inacreditável, né? Então, como diz Jesus, a tua fé te curou. E é ela que a gente tem que desenvolver internamente, né? Então, o poder da fé é inquestionável, mas aqui nesse evangelho tem uma série de pontos que podem ser lidos e refletidos aí, se vocês quiserem. E o esforço para que a gente possa desenvolvê-la, né? Eles deixam claro aqui que a fé não dá para terceirizar, gente. Não dá. Então, é assim, por mais que você vai tomar um passo, por mais que você vai receber uma série de tratamentos, você tem que fazer a sua parte, né? Não adianta falar, tô indo lá, que o fulano de lá tem uma mão boa. Tem, mas se você não tiver interiormente desenvolvido numa série de questões, você não consegue receber isso, né? Então, é um conjunto, é a fé de quem doa e a fé de quem recebe. Então, essas duas coisas juntas nos ajudam e muito em processos de cura, né? Então, gente, para fechar,
A regeneração, que a gente está num processo de transformação, né? A gente vai passar de um planeta de provas e expiações para a regeneração. A regeneração, segundo os livros, será marcada pela transformação moral. A base da fraternidade sólida, porque essa fraternidade, né, é a fé. Isso está em Gênesis, Kardec, capítulo 17. Então, a fraternidade, ela deve ser aí a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida e efetiva, se ela não se apoia sobre uma base inabalável, e essa base aí é a fé, né? Então, gente, olha o que nos aguarda. Eu não vou mais me estender aqui, vou só deixar aqui um recado para que a gente possa refletir. A gente está num momento muito complicado, onde seremos testados aí em nossa fé. Importante a gente saber aonde a gente coloca os nossos tijolinhos, aonde a gente deposita a nossa fé, né? Em algo divino, imortal, ou em algo material que realmente passa, né? Então, é um momento de reflexão. Seja lá onde for, a gente precisa estar firme e forte e seguir em frente nas nossas atividades e trabalhos, né? E a fé, eu acredito, que nos ajuda e nos sustenta muito nesse propósito, né? Talvez a nossa fé ainda seja um grãozinho de mostarda, né? Bem pequenininho mesmo, mas a gente não pode se esquecer da origem. A árvore da mostarda, como diz Jesus, ela é enorme. E a nossa origem, ela é divina, ela é grande, ela é maravilhosa. Isso, se a gente acreditar, né? Então, essa construção é o convite do Evangelho de hoje. Então, gente, eu vou fazer a vibração. Se vocês não pegaram a água, ainda dá tempo. Então, vamos lá. Vamos relaxando bem o nosso corpo físico. Visualizando um rosa bem suave. Essa luz vai se elevando, se unindo e cobrindo todo o planeta Terra, onde a espiritualidade maior vai levando essa luz aonde for mais necessário. Vamos pedindo licença ao alto e vibrando com muito amor, com muita luz para esse planeta. Para todos os líderes, que eles possam ser envolvidos no amor, nessa luz de amor, e possam ter um pouco mais de consciência sobre a importância fraterna, que possam refletir mais sobre o nosso Pai, o único Deus, e que todos nós seguimos aprendendo um único caminho, que é o caminho do amor. Que essa luz possa envolver todos que estejam nessas áreas de conflitos, levando fé, levando coragem, levando luz a todos aqueles que estão passando por essa provação. Vamos também visualizando essa luz indo em direção às ruas, a todos aqueles que se encontram desamparados, precisando de auxílio, de uma mão estendida, de um alimento, de uma palavra. Que essa luz possa chegar até eles em forma de amor, em forma de paz. E que essa luz também chegue a todos os voluntários, instituições que prestam auxílio
a todas essas pessoas desamparadas, e que essa luz chegue em forma de força e de muita coragem. E assim, vamos vendo essa luz vindo em direção aos nossos lares. Essa luz vai entrando pela porta principal, vai envolvendo piso, parede, teto, deixando muita harmonia, muita paz, muito equilíbrio. Que essa luz possa envolver a todos que estejam nesses ambientes, encarnados e desencarnados. E que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa fazer os encaminhamentos, se necessário. E assim, vamos visualizando essa luz retornando a cada um de nós. Agradecidos que somos por estarmos aqui, por termos essa oportunidade de trabalhar a nossa vibração, de amor, de luz. Vamos visualizando essa luz vindo em direção a nós, nos ajudando e nos auxiliando naquilo que acreditamos ser necessário. Não se esquecendo de que sempre se faça cumprir a vontade do Pai e não a nossa. E para encerrar as atividades, vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Com a graça de Deus, salve Cristo Jesus. Pessoal, muito obrigado. Convido todos vocês a estarem aqui na próxima quinta-feira, no mesmo horário, pelo Facebook do Grupo Socorrista Seara da Paz. Não se esquecendo de que quarta-feira a gente vai ter o PA também, né? À tarde e à noite. E os trabalhos que a gente já está fazendo aí de quinta-feira presenciais. Para maiores informações, entrem no Facebook. Sempre tem as informações dos trabalhos presenciais, dos trabalhos online, né? E uns caminhos para que vocês possam acessar. Fiquem em paz, uma ótima semana, muita coragem, fé, sabedoria, equilíbrio, pessoal. Carnaval, mas vamos estar ligados lá em cima e pedindo muito amor e fraternidade. Com a graça de Deus.